Se todo mundo que fosse milionário aprendesse isso aqui, hoje o mundo completamente era diferente. Quando você tem muitos milionários assim, cara que ajuda o próximo, que faz o que der para fazer para mudar a mentalidade do povo. Tem um cara aí muito famoso aí que tá ajudando muita gente a mudar a sua mentalidade. E precisa de mais gente, né, que tem a mentalidade diferente e quer uma mudança para o mundo, para todos. Que o principal é nós ir morar no céu. Nós temos que aproveitar essa terra, nós temos que conhecer os lugares, sim, mas o principal é quando nós morrer, nós morar com o Senhor na eternidade. Então vamos lá, bora parar de enrolar. Provérbios de Salomão 10. Coisa boa. Quarta-feira, que essa quarta-feira seja melhor ainda. Vamos lá. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha como um displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Palavra bonita, né? Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida. O fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é insensato. Vamos lá. Marcelo, bom dia, tá por aí, caba? Aí tá cedo aí, né, na tua cidade. Na multidão de palavras não falta pecado. O que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o comer desordem é divertimento. Comer desordem é divertimento. Mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus cumprirá. Como passa a tempestade, assim
o perverso passa. O justo tem perpétuo fundamento, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aquele que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo em abundância produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Amém? Vamos lá. Quem está aí, gente, manda uma palavra aí, manda uma pergunta, fala o que você entendeu. Vamos fazer isso junto, né? Porque quanto mais a gente tem pessoas para falar, quanto mais tem gente falando sobre o que aprende no decorrer da sua vida, é melhor, né? Porque o livro de Provérbios, desde o começo ele vem ensinando a gente, né? Ele vem ensinando a gente como a gente deve andar, desde o começo. Ele já vem falando aqui do filho, né? Nós temos que começar a aprender isso aqui desde cedo. Desde novinho. Você que tem filho, cara, comece a ensinar seu filho no caminho que deve andar, né? Graças a Deus que eu aprendi isso cedo, né? Passei uma fase da minha vida toda errada, né? Porque a gente, quando não busca, Deus não entra no nosso coração, porque Jesus, ele não é invasivo. Ele não invade o coração de ninguém. Você tem que deixar seu coração aberto para ele entrar e fazer morada. Só que antes dele fazer morada, ele faz uma limpeza. Deus faz uma limpeza no seu coração. Deus fez uma limpeza no meu coração. É por isso que acontece esse tipo de coisa aí. Tem gente que entra na live para atrapalhar. Moço, eu não posso fazer o quê? Eu tenho um escudo aqui na minha frente sobre amor. Eu tenho que mudar muito ainda? Tenho que mudar muito ainda, né? Porque tem dia que a gente está agitado, o coração está agitado, porque de manhãzinha agora, né? Bom, mas tem dia que o coração tá pulsando sangue, subindo e descendo para a cabeça. Ontem também foi um dia agoniado, ontem era a publicação do meu livro. Cara, tenso. Tinha começado num dia, faz dia que eu tinha começado, aí tinha parado. Aí ontem eu comecei a mexer, perdi tudo. Ainda bem que estava aqui, né? Ainda bem que estava aqui. Aí comecei de novo, foi o dia todo, recebendo muitos bloqueios, muitos. Mas aí, rapaz, eu vou dar uma pausa. Aí dei uma pausa, aí fui para a loja, descansei, cheguei lá, comecei, foi dando certo. Quando foi quase 7 horas da noite, o livro já estava publicado, né? E quando eu saio da loja, eu saí, esperei meu filho sair, e um cara deu farol alto, e do nada, automaticamente, como a gente não está moldado 100%, a gente acha ruim, né? Então assim, eu tenho isso, mas eu uso o amor. Não. Beleza, né? Mas querendo ou não, a gente liga o farol alto, na hora que o cara passa, a gente jogar o farol alto na cara do cara também, né? Então mesmo assim, eu tô me moldando. Isso eu já não faço mais. Bom dia, rapaz, tem um cabo aqui bom, todo dia tá aqui, que coisa boa. Então assim, a gente vai moldando, a gente vai a cada dia, é igual sabedoria. Sabedoria já não tem como você pegar ela. Bom dia, gigante, motorista velho brabo, bom dia, meu amigo. Sabedoria não tem como é igual a verdade.
não é igual à verdade, tá? A verdade, eu encontrei ela, peguei na mão dela e vamos andar junto, né? E sim, pronto. Você começou a andar com a verdade. Sabedoria não. Sabedoria, ela tá um passo à frente de você, mas muitos passos à frente. Então você tem que ir correndo atrás da sabedoria. E é dia após dias, né? Não adianta, não, já sou sábio, moço. Sabedoria. Salomão teve acesso à sabedoria, não era sábio, porque ele teve não sei quantas mulheres e não satisfez com nenhuma. Teve tudo nessa vida e não era satisfeito, né? Por quê? Porque você ter sabedoria é uma coisa, você ser temente ao Senhor é outra coisa, né? Agora, se você pegar e andar com elas todas juntas, é bom, que aí você pode ter riqueza, e você é temente a Deus, você anda com a verdade, e você vai ter felicidade. Não é isso? Porque felicidade não se compra, não se compra. Falei aqui um dia que a gente foi para Fortaleza e lá a gente ficou num hotel muito top, né? Beverly Hills, o nome. Coisa linda demais, um lugar, um ambiente top. E aquela primeira vez que a gente foi uma felicidade enorme. Aquele ambiente, aquela coisa toda ali, lugar muito bom. Beleza, e quando foi no outro ano a gente não vamos para o mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar. E não foi a mesma coisa. A gente pensa que a felicidade estava lá, no mesmo hotel, no mesmo lugar, e não é. A felicidade, ela é vivida dia após dia. Cada lugar vai ser uma experiência diferente. Então eu vi um cara falando, cara, nunca volte naquele lugar onde você teve uma experiência boa. Nunca volte, nunca faça essa burrice de voltar. E é verdade, eu voltei para me ver se era e não estava a felicidade que eu estava. Já foi outra sensação, já foi outra pressão, né? Não adianta. Então você pode ter o dinheiro que for, se você não tiver sabedoria, não ser temente a Deus, cara, não tem felicidade. Não tem felicidade. Eu aproveito todos os dias da minha vida, quando eu comecei a entender o que é sabedoria, o que é andar com a verdade, o que é andar com humildade. É bom, cara. Vamos voltando lá para nós ir tópico por tópico, devagarzinho, tranquilo. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Isso aqui é ruim, né? Porque é a verdade, né? Eu alegro minha mãe, eu tenho que falar de mim, essas coisas aqui. Eu alegro minha mãe, cara. Eu alegro ela. Dei muito trabalho para minha mãe? Dei muito trabalho para minha mãe, sim. Hoje eu alegro ela. Vira e mexe, eu antes de estar adquirindo sabedoria, ainda passava uns perrengues da minha mãe, tipo de conversas, né? Porque minha mãe e minha esposa não dá certo. Agora vocês imaginem como é que é isso. E um dia minha mãe veio aqui para casa e eu falei uma palavra muito dura com ela. Porque ela veio para cá, ela quase não vem para cá. Aí ela veio e eu arrumei tudo para ela, para dormir no ar-condicionado, dormir tranquilo. Quem disse que ela foi dormir onde eu arrumei para ela? Ela quis dormir no sofazinho aqui fora. Olha lá. Tá bagunçado porque minha esposa arrumou. Mas ela é organizada. Ela quis dormir aqui fora. Da outra vez ela dormia aqui também, tá? Só que dessa vez eu tinha arrumado tudo para ela dormir, porque a quintura, a muriçoca é grande. Moça, a gente acabou tendo uma confusão sobre isso, né? Porque ela não precisa se preocupar. Eu, moço, como que eu não vou me preocupar se a senhora veio para minha casa? Só tem que dormir no melhor lugar. E o que que tem eu dormir nesse sofá? Eu sei que tua esposa não gosta que eu durmo nesse sofá. Moça, aí foi uma confusão. Eu, desde de ter usado sabedoria, ter ficado calado, não. Fui discutir com minha mãe, falar tudo, e falei uma palavra muito dura com ela. Eu falei, mãe, a senhora parece que já saiu da sua casa afiada para fazer uma discussão. Ah, minha amiga, aí acabou a mulher. Aí foi briga, minha amiga. Aí ela, vou embora. Eu, então vamos embora. Aí pegar as roupas dela, pegar a bolsinha dela,
botei dentro do carro, tive que deixar ela lá, na casa dela. Eu vou fazer um trem desse, mas não vou, cara. É difícil, entendeu? Não é fácil, né? Mas a gente tem que ir usando sabedoria. Ela deixa falar, deixa ter um sentimento, não tá bom, deixa a pessoa falar, né? Mas nunca maltrate sua mãe. E eu tenho os outros irmãos que dá muito desgosto para minha mãe, tá? Ele pode estar aqui na live, não sei, vai ver esse vídeo, cara, pode dar desgosto para minha mãe, cara. Seja uma pessoa boa. Meu joelho, eu sou preto, gente, né? Tá na cara. Mas você vê a bolota do meu joelho, ela é mais preta ainda. É da cor da minha camisa. É de quê? É de ficar de joelhos, pedindo a Deus para me ser a melhor pessoa, para me ser um melhor homem, um melhor pai, um melhor filho, um melhor líder na minha empresa. É de joelho, cara. Eu aprendi uma coisa. Se você ficar de joelho primeiro, e tem um cara aqui que é prova disso, a vida, na hora que a vida for de botar de joelho, você já tá de joelho, você já passou por aquela fase ruim. Então, fique de joelho primeiro, de que a vida de botar de joelho. Teve um fulano que antes dele acontecer as coisas ruins com ele, a gente teve uma conversa, né, sobre verdade. Sobre verdade. E ele não deu moral para aquilo. Não deu moral para aquela conversa. Uma semana, uns 15 dias depois, a vida da pessoa foi por água abaixo. A vida não. Família, né? A família da pessoa. Então não é ruim. Então se coloque primeiro de joelho. Fica de joelho primeiro. De que a vida te colocar de joelho, né? Fica com nós aqui até o final dessa live. Talvez pode acabar mais cedo, porque eu só falo, gente, é o que está no meu coração. É 1 hora que eu tenho para fazer live, mas se eu terminar antes, é porque é só até aquilo ali mesmo. Porque eu não vou ficar aqui inventando com o resto, me passar 1 hora aqui na live, não. Eu falo a verdade, né? Ô, missionário Augusto, bom dia, olha aí, pessoas que sabem aí, ó, que sabem de Provérbios 10, as pessoas que estudam. Eu estou estudando, gente, eu estou estudando e estou aqui nas lives aqui para aprender isso, que alguém para dar uma palavra, entrar aí, beleza? Fica à vontade, tá? Para dar uma palavra, para ensinar, porque eu estou aqui para aprender. Eu estou aplicando todo dia o que eu estou vivendo na Bíblia, né? Nossa palavra de Deus. Bora lá? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Palavra bonita, né? Tem alguém para comentar sobre essa palavra? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. Isso aqui é uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu nunca passei fome. Tive uma vida difícil, desde quando eu nasci, né? Mas nunca passou fome. Porque sempre tinha alguma coisinha para comer. Nem que seja o arrozinho com sazon, minha mãe fazia. Pensa numa velhinha que sábia, cara, sábia, sabe? Inteligente. Porque quando eu nasci, passou um dia, minha mãe se separou do meu pai. E minha mãe foi morar no povoadinho aqui, o Água Amarela. E, cara, eu não lembro assim de ter ficado um dia com fome. Não. A velhinha, naquela época, a única coisa que ela fazia, gente, era lavar roupa, era trabalhar num bar para fritar peixe, os bebos comer de madrugada, aquela turma, sabe? Ainda bem que tinha uns bebos, né? Para não ter um serviço de madrugada. Não é que a gente reclama, né? Mas cada um coopera para alguma coisa. Mas o bom mesmo é servir a Deus, é falar de Deus. Então, nós nunca passou fome, porque minha mãe era uma pessoa justa. Minha mãe fazia o que era certo, né? Tem muitas histórias que minha mãe me fala, eu fico admirado com ela, porque eu não fazia isso. Naquela época, ela pegou R$ 500. R$ 500 era um dinheiro muito, em 98 mais ou menos, né? Quem sabe aí que R$ 500 naquele tempo era um bom dinheiro. E ela pegou esse dinheiro, dividiu com meu pai,
porque o lotezinho lá e a casinha era dos dois. Ela vendeu por 500, deu 250 pro meu pai e ficou com 250. A minha mãe com aquele tanto de filho, 6 meninos para criar, e o cara dá pega com 250 conto. O pai que eu tinha, viu? E minha mãe vem para essa água maior para casa do meu avô e ela guarda aquele dinheiro. Aí ela vai para Palmas, para tentar a vida em Palmas, gasta R$ 50 na viagem, para ir e voltar. Nem café, nem uma bolacha a minha mãe comprou com esse dinheiro. Dá para acreditar? Nem uma bolacha. Aí ela foi, não deu certo, voltou. Aí tinha um lote lá, ela comprou. Acho que é dar uma linha. Uma linha, eu não entendo muito de terra. Dá uma linha lá que ela comprou. E deu R$ 200. A minha primeira coisa que eu comprei era comida. Minha mãe não. Praticamente acho que minha mãe talvez fez um jejum, nem comeu. E guardou aquele dinheirinho e comprou um lote. Grande, grande essa linha. Cada um ela deu um pedaço. Hoje eu estou morando aqui numa casa na rua, mas foi fruto disso ainda. Foi fruto disso, porque eu vendi lá, comprei outra casa na cidade, e essa casa me rendeu aí 145 mil mais esse lote aqui, sabe? Então assim, e os outros, um ainda tem um lote, o outro largou para lá, foi o que me vendeu. E a outra me vendeu também. A outra vendeu, prosperou, que comprou outro lote para pular grande, né? O outro vendeu tudo, acabou com tudo. O outro ainda tem. Então assim, sabedoria, né? Vamos lá. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, né? Que significado de palavra é essa, gente? Marcelo, cadê você, Marcelo? Um bom dia aí. Diligente, displicente, né? O que trabalha com mão displicente empobrece, né? É o desinteressado, né? É o desinteressado, aquele que trabalha só pelo salário. Eu já falei nisso em outras lives que eu fiz aqui, estão gravadas. Todo lugar onde eu trabalhava, eu nunca ganhei só aquilo, só o que era o combinado, sabe? Nunca ganhei só o combinado. O que acontece? Trabalho na fazenda, né? Trabalho numa fazenda. Lá o meu salário é R$ 700. Beleza, eu tinha aqueles serviços ali para me fazer. Beleza. Só que o meu patrão chegou para mim um dia e falou assim: cara, tudo que eu mando você fazer, você faz bem feito. Nunca esqueça dessas palavras. Se eu mando tu mexer com trator, tu faz. Se tu vai mexer com cana, beleza, é de serviço difícil. Tinha umas coisas lá que era meio complicado mexer, ordenha, irrigação. Mas era um menino de 12 anos. E tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Cavar buraco com a máquina, né? Para não cavar com a cavadeira. Fazia bem feito, né? As medidas certas. Se for para fazer uma cerca, como outra serra para furar, eu fazia. 12 anos de idade, né? Então assim, o cara chegou em mim e falou assim: neguinho, eu tenho que sair dessa fazenda aqui. Olha só o tanto que eu ganhei. Tem que sair dessa fazenda aqui, tu tem que arrumar uma profissão para tu. Porque nessa fazenda aqui, cara, vai ser só isso aqui. Vai ser só isso aqui, cara. Entendeu? Rapaz, eu botei aquele negócio na cabeça, profissão. E, rapaz, eu vou ter que cair no mundo. E logo apareceu uma oportunidade para mim, eu vazei para Uberlândia, Minas Gerais. Tem alguém de Minas Gerais aí? Não era baba ovo não, rapaz. É doido, né? O cara até hoje gosta de mim. E é melhor você puxar carroça. Eu esqueço, melhor. Esqueci a frase aqui que eu ia te falar. Não, virei não. Então o que acontece?
O que acontece com isso? Displicente. É a gente que trabalha no displicente. É a gente que trabalha só por aquele dinheirinho ali, só por aquele salário, não quer fazer um algo a mais para ganhar mais, né? Então eu fui trabalhar numa vidraçaria, e lá, moço, eu fazia além do que eu queria, o que era o combinado para me fazer, né? Era bem mais. Então assim, foi logo que as coisas começaram a acontecer na minha GP, virou GP, não sei o que é isso, cara. E eu comecei a mudar minha vida, não teve como. Fui trabalhar em outra vidraçaria, lá era R$ 1.250, eu ganhava 1.300, o dobro. Por quê? Porque eu vendia e eu mesmo instalava. Aquela vontade de crescer que tinha dentro de mim era muito bom, aquele interesse era muito bom. Então os outros estavam só os 1.250 mais a comissão, que eles era o salário mais R$ 5 a peça, eu estava ganhando o dobro. Eu vendia e montávamos. Então um cara desse não tem como as coisas não acontecer. Não tem como. Mas os diligentes enriquecem, né? O displicente é isso. As pessoas que não querem fazer algo mais. O que te faz prosperar é você fazer uma coisa a mais do que você é contratado para fazer, seja aonde for, né? Seja onde for. Frigorífico, trabalho em frigorífico. Se eu quisesse subir de nível em frigorífico, eu tinha que ir para a desossa. Eu estava numa fase meio complicada na minha vida, que esse ramo meu não estava bom, e eu tive que trabalhar no frigorífico à noite, e durante o dia eu trabalhava de vidraceiro, montando vidro para uma coisa para outro, né? Porque quando você tem família, cara, quando você tem filho, não interessa. Você tem que ralar mesmo. Eu já fui entregador, moço. Entregador de pizza, botava mesmo, era doendo mesmo nessa Araguaína. Entendeu? Porque eu tinha minha família, eu tinha que sustentar. Não tava bom, rapaz, não tá muito bom, esse mês não vai fechar. Tem água, energia, tem a comida, o principal que é isso. Água, energia, você faz um bico lá, um gato lá, foi o que eu fiz. Não dava conta, mas não aconselho ninguém a fazer, porque é a merda que você faz, sua vida. Só que era tão difícil as coisas que você tinha que fazer um trem, não tinha um dinheiro, né? E eu trabalho de noite, né? Para me conseguir sustentar a minha família, né? Então, você quer alguma coisa, você tem que ir além, né? Acordar cedo. Ah, o padre podia ser rico. Ah, ele pode, só não é panificadora, não é não? Se ele pegar o dinheiro dele e não gastar todo com cachaça, né? Que tem muitos, eu falo porque eu conheço história, tem gente que não ajunta porque gasta tudo, né? Não investe em alguma coisa, vai comprando a máquina, vai comprando alguma coisa, né? Porque padeiro é para ser rico, que acorda 5 horas, 4 horas da manhã, 3 horas, nem dorme, né? Mas ele vai ser o dono da panificadora se ele trabalhar certinho. Conheço um cara, hoje é o dono de um restaurante, um dos mais top de Araguaína, era funcionário do cara, fazia tudo certinho, ó, vai indo, fazendo tudo certinho. Quando pensa, não, o dono teve um imprevisto na vida, teve que vender, teve que ir embora, o cara tomou de conta, né? E hoje um cara é excepcional, o cara que tá levando a empresa dele no alto nível, tá top o cara. Boa pra frente. Mas os diligentes enriquecem. O que é diligente? É o que eu acabei de falar, é o esforço, é você contratado só para fazer aquilo, você faz a mais. Você faz a mais do que você é contratado para fazer. Seja melhor a cada dia. Faz com amor, faz com carinho. Bota Deus na frente, que dá certo. É o que eu falo para minha turma. É o que eu falo para minha turma lá. Cara, vocês querem algo mais? Vocês têm que fazer o que vocês não é contratado para fazer, né? É só montar, atenda o cliente bem atendido, faz um serviço bem feito. Eu lá na loja lá, a gente dá a ordem de serviço, a OS, e lá vai o contato do cliente, né? E eu passo os contatos dos clientes. Eu falo, moço, se eu passo o contato, vocês agendam, e vocês vão ter que chamar o cliente. Vocês, quando vocês estiver trabalhando por conta própria, vocês começam a postar, os clientes vão ver, rapaz, esse cara aqui foi o que montou lá em casa, esse cara é bom, eu vou chamar ele. Vou chamar o Thiago não, que ele tá careiro. Muita gente me chama por causa disso, tá caro.
Mas não é caro não, isso é porque, vocês sabem, a despesa, né, vai aumentando. Então é isso. E eu falo para eles, anota o nome do cliente, que quando vocês saírem daqui, vocês vão trabalhar por conta própria, vocês vão, aqueles clientes ele já fica para vocês. Tem um Antônio, é o cara da esquadrilha, o cara já tem 3 anos, nós estamos juntos ali. Eu falo a mesma coisa para ele fala, não, eu quero ter minha empresa, eu quero, o meu negócio contigo aqui é 5 anos, e falta 2 anos, viu, Antônio? 2 anos você sair lá. Nós combinado era 5, tem 3, falta 2. Não, eu quero montar minha própria empresa. E o moço, pois, atenda os clientes da maneira boa, entendeu? Porque todo tipo de gente tem um perfil, né? Tem um perfil. Mas quem quer ser dono de empresa tem que ter todos os perfis, né? Você tem que entender o rico, o pobre, tudo de uma maneira só, né? O enjoado. Tem um cara chamado Paulo, ele é engenheiro. Pense num cara que me deu uma lição, foi aquele cara de serviço, né? Nós contratamos uma pessoa para fazer um serviço, para mexer com esquadrilha, o cara dizendo que era bom, trabalhava na melhor vidraçaria, não sei o que, e foi trabalhar com nós. Meu amigo, fez uma cagada, tive que trocar perfil, tive que fazer meio mundo de coisa na casa desse cliente. O cara, mas aí eu fiz uma reunião, falei, tá vendo? O nosso professor foi esse cliente aí, ó. Vocês não podem achar ruim não o que ele falou de jeito nenhum. Esse cara nos ensinou a fazer acabamento. Esse cara ensinou, deu prejuízo, um cliente deu prejuízo, não foi não. Ele foi nos ensinar para amanhã depois nós ganhar dinheiro fazendo um serviço bem feito. E foi o que aconteceu. Passou-se um tempo, um colega meu fez um serviço numa casa de uma cliente lá, que era uma cliente minha. Aí ela nem fez orçamento comigo, já comprou direto com esse cara. E lá ele botou umas pessoas para fazer o serviço, os caras só fizeram cagada. Mas cagaram a casa da mulher. O que foi o que nós fez? Me chamaram, Marcela, agora tu acordou, bichão. Ela me chamou lá, Thiago, preciso você vir aqui. Eu vou na hora. Olha só, eu comprei essas esquadrias aqui e não ficou legal. Olha o jeito que tá. E lá eram uns pilar redondos. Sabe, pra você fazer acabamento em pilar redondo, meu amigo, como que você faz? O alumínio não faz curva. Os nossos alumínios vem tudo plano. Não tem como fazer curva. E eu lembrei do Paulo, da obra do Paulo. Rapaz, eu faço. E fica bom, e fica bom. Eu já tinha tido a experiência, né, com o Paulo. O Paulo me ensinou. Aí porra, eu faço. Quanto que é? Eu calculei quanto que eu ganhava na obra para me fazer ela do começo ao fim. Os meus cálculos é esse. Eu não deixo de pegar e nem falo mal dos meus parceiros. Não falo mal de jeito nenhum. Se falar mal de mim, se fala demais. Mas eu não falo. Aí eu falei, é 5 mil reais para me fazer esse serviço para a senhora. Ela, não, falta, é o dinheiro que falta eu pagar para ele, eu pago para tu. Eu, não, tá bom, meu combinado é esse, que tinha que comprar uns alumínio, tinha que comprar umas coisas lá para fazer acabamento. E eu, ó, arrochei. A mulher ficou satisfeita com o serviço. Satisfeita. O cara ficou chateado comigo, porque eu cobrei caro. Mas eu tinha que cobrar, cara, eu tenho que valorizar minha mão de obra. O Antônio, que foi fazer o serviço, cara, ganhou bem. O ajudante ganhou bem. Esses caras, se eles um dia entrar na live, eles são prova que eles não ganham mal, não. Eles ganham bem, porque eu valorizo a mão de obra que eu tenho, né? Eles são doidinhos para saber quanto é que ganha quando vão sair. Não, moço, eu queria combinar assim. Eu, não, moço, não tem como eu fazer isso, não. Tem que ser da notinha. Nós temos que sentar e vocês passar o que faz. E cada serviço é um valor. Porque se um cara vai para um serviço, é igual hoje mesmo, vamos para um serviço fazer. E se nós terminarmos ele num dia, se ele não esqueceu de nada, eles vão ganhar muito mais do que ele passar 2 dias. Entende? Já teve gente que trabalhou comigo, ganhou R$1.000 a diária. R$1.000 a diária o cara ganhou. Por quê? Nós foi fazer um serviço de 50 mil, nós saímos daqui 3 horas da manhã. E nós terminou o serviço, nós fez 2 serviços. Um no Estreito e outro numa cidade chamada Lajeado Novo. Meu amigo lajeadense, prefeito Ataíles.
cara bom, cara que tá organizando a cidade lá. Então, o que que acontece? Nós fez um serviço de 30 e nós fez outro serviço de quase 50, 80 mil reais. Nós fez num dia, cara. Nós saímos 3 horas daqui, chegando nos treinos, os caras meteram o pau, fizeram o serviço, fomos lá já, terminando quase 10 horas da noite, quase 10 horas. O cara não vai ganhar? Um ganhou 1.000, outro ganhou 700. Que diário, moço. Os caras, esse rapaz, teve um dos que saiu, só saiu porque não tava tendo serviço, tava fraco, o cara saiu. Mas se eu falar para ele, moço, nós temos aqui 1 milhão de serviço aqui, que é um cara estourado mesmo para desenlanchar serviço. E o Antônio também do mesmo jeito, é um cara excepcional, um cara que pega para fazer e faz bem feito, faz na calma, né? Bora para frente, gente, que o tempo tá acabando. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega, o que dorme na colheita, é filho que envergonha. Né? É igual a história da formiga que eu falei. Cara, a formiga que não tem chefe, não tem líder, não tem quem manda nela, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe que a chuva vai chegar. Ela sabe. Então ela começa a trabalhar. Agora vamos começar a trabalhar, né? Aqui para nós aqui vai entrar o verão. Vamos começar a andar carregando por um tempo da chuva. Ela já tá com tudo arrumadinho para ela ficar os 6 meses dela despreocupada, né? É igual lá na nossa loja lá. Eu não deixo, gente, uma manutenção de 100 reais, eu não deixo de fazer. Eu não deixo de colocar uma janela para um cliente que quebrou, uma móvelzinha de 100, 150 reais, não deixo. Eu pego tudo, eu falo, moço, eu não deixo de pegar, porque eu sei, meu amigo, a fase que eu passo. Eu sei os meses que não são bons. Tem mês, gente, que a gente não vende nada na vidraçaria de porta e janela. Mas nós faz quase 20 mil só de manutenção. Se eu não tivesse feito a manutenção do tempo que eu tava bom, no tempo ruim, o povo ia me ligar, não liga para aquela vidraçaria lá não, que eles não vão fazer não. Eles não vão não, nem adianta ligar. E hoje a gente, querendo ou não, vive aí muito por indicação. Muito por indicação. Tem muito serviço que a gente pega por indicação. É bom, certo, a gente tá pegando o serviço mesmo pela internet, que você pega capítulo os 95%. Indicação é só 5%. Os caras aí falam, né? Mas gente, mas é verdade. Então, se você deixa de pegar o pequeno, você não pega o grande, né? Se você não der valor nas pequenas coisas, os grandes não vêm, né? E eu sou prova disso, né? Eu sou prova disso. Vamos para frente? Eu que nós estava. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios a prodecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Rapaz, isso aqui é uma palavra, né? O sábio de coração aceita os mandamentos. Foi igual a gente leu ontem. Mas o louco de lábios ficará transtornado. O que é os mandamentos, cara? Os mandamentos. Tem muita gente que ainda respeita os mandamentos da lei de Moisés, né? Eu não estou aqui para debater essa parte, gente. Porque Jesus veio e falou para nós respeitar os mandamentos, né? Só que era muitos, né? Você não lembra de tudo. Dos 10 mandamentos. Quem que lembra agora? Alguém pode digitar aí os 10 mandamentos, né? Amar Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo, não matarás, não furtarás, né? É muita coisa. Jesus veio e falou assim, tá lá em alguma parte aqui. Falou assim, mudou só para 2. Falou, ama a Deus sobre todas as coisas, né? Bota Deus sobre todas as coisas. Acabou.
e ama teu próximo como a ti mesmo. Só isso, você não precisa fazer os 10. Jesus resumiu e você acaba fazendo 10, né? Acaba fazendo 10. Quando eu amo, gente, quando eu boto amor na frente, né? Quando eu boto amor, acabou. Eu não vou mais adulterar, né? Eu não vou fazer, não vou roubar, eu não vou fazer nada contra o meu próximo de mal. Não vou. Então Jesus resumiu, só para 2. E se você tendo amor, acabou. Pode aparecer gente lhe xingando, não sei o que. Moça, não me importa. Não. Que bom que você entrou na live. Que bom que você entrou. Uma semente ficou plantada no seu coração. Sobre falar a verdade. Sobre ter sabedoria. Né? Sobre você fazer algo mais do que você foi contratado. É isso. Vamos partir para frente? Tá acabando. O sábio coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado, porque não quer respeitar os mandamentos, né? Quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido, né? O que anda em sinceridade, anda seguro. É o que eu falei, a mentira, né? Se agarrou a mão da verdade, acabou. Soltou a mão da mentira, deixa a mentira embora, moço. Não, nem chama ela não, girou as costas, você deixa ela ir pra lá. Porque hoje eu vivo assim. A minha vida é essa. É falar a verdade. Ah, você já saiu da dívida? Não. Tô dia por dia para mim pagar minhas dívidas. Devo. A empresa quebrou, moço, não vive de aparência não. Ah, que você não vende, que tem para pagar a dívida. Sim, eu devo por só empresa milionária. Não tá precisando de dinheiro, então paciência, calma, né? O juro tá correndo, não importa, né? Eu só devo para milionário. 2 anjota bom, 2 anjota top, entendeu? Ah, ó, a empresa quebrou, vamos ter paciência, eu vou pagar, né? Por quê? Cheque, cara. Cheque, coisa dos outros. Nunca mais eu entro, entende? Nunca mais eu entro. Coisa que me causa dor, eu não entro mais. Eu não pego cheque, não. Eu já perdi serviço esse ano. Não perdi o serviço. O rapaz chegou lá para comprar comigo. Não, eu tenho um cheque aí do teu vizinho. Cara, infelizmente eu não pego cheque de ninguém, cara. Não pego mais, cara. Eu, cara, moço, mas vai ter o vizinho, cara, eu sei, cara, mas é um propósito que eu fiz de não pegar mais. Pra mim, esse negócio que me causa dor, eu não quero mais, né? Trocar cheque, ficar de fiador. Ontem a gente falou sobre fiador, né? Teve gente que acompanhou. Cara, eu não vou ser fiador mais, não. Vou botar nada no meu nome. Eu tinha um irmão, não tenho, né? Ele deixou de falar comigo por causa disso. Eu fui fiador dele numa coisa e ele não cumpriu com a palavra dele, né? Não cumpriu com a palavra dele, caramba. Não vai de fiador. Se o cara não tem o nome e ele tá se importando. Quando a gente fez esse negócio, eu vim de Goiânia mais ele. Aí eu perguntei, cara, e como é que tá teu nome? Ele, rapaz, tem 32 processos. Não, que ele falou que tinha 32 processos. Eu falei, me lasquei. O cara tá com 32 processos no nome dele. Tu acha que ele tá se importando com o teu, macho? Não tá não. Eu falei, beleza. Mas para honra e glória do Senhor, eu tinha fé que aquele negócio ia ser desenrolado, eu ia dar conta de cumprir, né? Conversei com a cliente dele, consegui, estamos conseguindo, falta só uma janelinha para terminar lá o serviço dela, graças a meu bom Deus, estou conseguindo resolver daqui, né? Então não fique de fiador de ninguém, cheque, vai saindo fora de cheque, porque cheque não é dinheiro, né? Eu trocava cheque de todo mundo, por meus amigos, né? E acabei perdendo os amigos também, então não era amigo, né? Bora lá? O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. É isso aqui, cara. O amor cobre todos os pecados. De tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, o mais importante é o amor. Não adianta, sabe? Não adianta. Você pode ser o que for, pode ser qualquer coisa, mas se não tiver amor,
nada feito. O principal é o amor, fé. Você pode mover montanhas, pode ser o bichão, pode falar bonito aqui, né? Pode ter milhões de seguidores, pode ter milhões de dinheiro. Mas se não tiver amor, acabou, já era. O amor, ele resolve tudo. Ele cobre multidão de pecado. Que palavra é essa, moço? É Deus nos ensinando sobre o amor. É Ele falando que antigamente era guerra sobre guerra. E Jesus vem, e o seguidor de Jesus está tudo agoniado ali, querendo espada, querendo aquelas coisas tudo. E Jesus vem como um cordeiro. Vem para tirar o povo do pecado. Eu ficava observando. Naquele tempo tinha as mesmas coisas que tem hoje. Não há nada novo debaixo do céu, né? Existia prostituta, os homens gays, nada contra, tá? Mas se tu viver essa vida é bom tu sair dela. Tinha ladrão. Pronto, do lado de Jesus tinha dois ladrões. Aí, podia ser o Lula. Um do lado do outro. O Lula vai e pede misericórdia para Deus e entra pro céu. Né? Tanta gente que tem raiva do Lula, mas no final o Lula pode ir pro céu. Eu quero que ele vá pro céu de coração. Eu queria que ele se arrependesse agora, né? Agora. Podia se arrepender agora dos seus caminhos, moço. Ser um homem de Deus daqui pra frente, agora. Quem sabe, né? Eu não tô sabendo de nenhuma notícia, não. Né? Porque tem tanta gente que tem raiva do Lula, moço. Eu não tenho raiva do Lula, não. Não posso ter raiva de ninguém, não. Eu tenho que fazer a minha parte, tá? É fazer a minha parte. É eu buscar a Deus. É eu ser sincero. Porque tem tanta gente que prospera na crise, né? Então você tem que ser um deles, prosperar na crise. E isso acontece depois que você abre o seu coração, entrega para Deus fazer morada, Deus faz uma limpeza, né? Porque nós vamos ter alguém, moço. Quando não é o governo principal, vai ser o governo do seu estado, vai ser o prefeito da sua cidade. A minha cidade aqui está tendo um prefeito e parece que está fazendo as coisas aí. Os caras deram uma mudada muito boa nessa Araguaína, né? Antigamente, para me entregar um vidro, moço, era buraco por cima do buraco. Aumentou os impostos? Aumentou, porque não tem como você arrumar sem ter dinheiro. Aumentou o IPTU? Aumentou, né? Paga parcelado, eu estou pagando parcelado. Dividir lá em sei quantos anos. 180 por mês, né? Então é assim, cara, não adianta, né? Então Jesus veio não para libertar o povo de Roma, mas para libertar nós do pecado, né? Da concupiscência da carne, é o desejo carnal. Deus veio foi para isso, Jesus veio foi para nos libertar disso, do pecado, né? E o que é o pecado? É o que nós comete, cara. É nós não guardar isso aqui, ó. É o pior que nós tem. Não é o cara ser viado, nem ser uma prostituta, nem ser... Tem um cara de palavra, mas isso aqui, ó, a nossa língua é a que mais mata. É a nossa língua, é as nossas palavras. Não entende? É isso aqui, ó. E Deus fez uma fratura exposta, já falei isso aqui. A fratura exposta que ele não fez foi os nossos dentes, ó. Que é osso saiu para fora, né? Foi osso saiu para fora, foi para nós, ó. Vai falar maldade, vai falar a palavra de engano, a palavra mal, igual o rapazinho falou aqui agora, ó, fecha. E eu que tenho sabedoria, tampo meus ouvidos para isso, meus olhos para não ver, né? Não passa pro meu coração. Que Deus abençoe você, né? Então isso aqui, ó, fratura exposta. Aprendi isso com o Thiago Rocha, cara, sabido mesmo. Então é isso, gente. Se for para falar palavras de maldição, não abra sua boca. Não abra sua boca. Abra apenas para edificar as pessoas, para abençoar as pessoas, né? A boca do justo é fonte da vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Os lábios
Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O cara vai apanhar, meu amigo. Se não buscar sabedoria e entendimento, o cara apanha da vida, mas apanha mesmo. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína, né? Ruína é destruição, desolação, né? Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é sua ruína. A obra do justo conduz à vida. O fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é insensato. Né? Tá bem explicado. O que encobre o ódio tem lábios, e o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é o insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, é o que acabei de falar sobre a língua nossa, né? Mas o que modera os seus lábios é sábio, né? Vamos ver o que a gente está falando, vamos ter sabedoria, né? Abra a boca somente para falar palavras de bênção sobre a vida de vocês, a vida dos filhos de vocês. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, né? É aquele cara que apacenta, é aquele cara que onde está vendo a maldade, ele chega e não, moço, vamos resolver isso aqui da melhor forma, né? Mas os tolos morrem por falta de entendimento. Moço, tem gente que morre facinho, né? Por besteira o cara matou o outro. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. É você crescer em sabedoria, né? Crescer em sabedoria. Porque quando você cresce em sabedoria, você cresce com a verdade, acabou. A mesma porra é política. Se você entrar com a verdade, você vai embora. Não tem como. Se entrar com a verdade, você vai embora com a verdade. E prestar atenção no que você fala. Prestar atenção no que você fala. O Bolsonaro, que é um cara bom daquele lá, né? Só que falou muita coisa que não devia. O que processou o Bolsonaro foi a fala dele. A fala do Bolsonaro foi onde matou ele, onde destruiu ele. Ele é daquele jeito? Só que é falta de sabedoria, cara. É um cara inteligente, mas não foi sábio nas suas palavras. Mesmo que ele não ia fazer aquilo, mas ele falou, e a nossa palavra nos condena. Então, se quer entrar na política, cara, fala palavras de bênção sobre as pessoas, né? Eu quero entrar na política um dia, eu quero, né? Mandei o chat fazer uma foto bonita, ele mandou uma foto de um presidente. Eu achei bom demais aquela foto, me deu um gosto pela política, cada aquela foto bonita. Mas só que se for entrar na política, cara, tem que entrar com a verdade. Eu tenho 4 anos pegado na mão da verdade. E tem que viver assim, por resto da vida, com a verdade, andando com a verdade, sinceridade. Foi uma turma boa que eu achei para andar. Verdade, ela, moça bonita. A moça linda, a verdade, né? A humildade é um cara legal demais. Sinceridade, vira e mexe, estão aqui sentados na mesa comigo. Estão aqui agora, né? Nunca mais se afastar de mim. A sabedoria fica lá fora. Entra pra cá. Não, é dali pra frente, a gente tem que estar correndo atrás dela. Pensa na bichinha braba, né? Para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo, Deus lhe o cumprirá. Como passa a tempestade, assim o perverso passa. O justo tem perpétuo fundamento, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos. Assim o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão anos de vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá.
O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca mais, jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo em abundância produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Né? Deu 6 horas, gente. Gente, o Provérbios é um livro, você tem que ler ele. Provérbios, Eclesiastes. Você lendo Provérbio, você começa a buscar a Deus, buscar sabedoria. É um livro que dá muito entendimento para nós viver a nossa vida, né? Mas você quer uma coisa que você já possa mudar de imediato, né? De imediato, ande com a verdade. Eu depois comecei a andar com a verdade, é uma paz que você tem, moço, é uma paz. Dentro de casa mesmo, eu não posso reclamar de nada. Eu tenho um problema? Tenho, moço. Tenho que estar no pé dos meus filhos. Eu tenho um problema dentro de casa. Mas andando com a verdade, cara, a sua vida melhora. A sua vida com a sua esposa melhora. A minha vida mudou depois que eu comecei a andar com a verdade. Pense numa amiga. A única amiga que eu tenho é ela. É a verdade. A única que a minha esposa deixa ficar mais eu é a verdade. Pensa numa bicha que muda a vida da pessoa. É a verdade. Começa a andar com a verdade. Né? Você que ficou até agora. Começa a andar com a verdade. Você que entrou. Começa a andar com a verdade para você ver. Cara, esse neguinho falou aí, parece que tem sentido. Vou começar a andar com ela. Cara, anda, porque eu sou prova disso. Eu não tô aqui para enganar ninguém, nem pedir presente para ninguém. Eu não quero presente, né? Eu quero é Deus na minha vida mais e mais. Que o nome de Deus cresça e eu diminua. Eu não quero nada de presentinho, esses trenzinhos, não preciso disso. Eu tenho a minha empresa, eu tenho meu livro, que eu fiz meu livro, para mim levar a palavra de Deus, para aquelas pessoas que lêem, elas, caramba, é isso, rapaz, correr mais fácil é andar com a verdade. Né? Tem gente que paga curso caro para aprender que tem que andar com a verdade. Dá para acreditar? O cara pagar aí não sei quantos mil para ir para uma mentoria de um cara, para ele aprender que ele tem que andar com a verdade. É claro que lá o cara dá outros códigos para o cara aprender a ganhar dinheiro. Mas você começa a andar com a verdade, Deus vai lhe dar a sabedoria. Né? Ela não vai ficar muito perto de você não, mas você tem que andar com ela até se alcançar ela. Né? Andar perto dela. Porque sabedoria, ela foi feita há muitos anos. Não tinha nem mundo quando a sabedoria foi criada. Então é isso, gente, acabou o nosso tempo. Amanhã temos de novo, né? Amanhã temos live de novo. Você que ficou aí, segue nós, né? Tamo aí. Sildilene, andar com a verdade só acho meio difícil. É nada mesmo. É só falar a verdade. A palavra do crente, do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Acabou. Mas andou com ela, sim, sim, não, não. Acabou. Acabou. Você tem que falar doa a quem doer. Já viu a história da verdade? Né? Tava as duas banhando juntas, a verdade e a mentira. Né? A mentira pegou e enganou a verdade, se vestiu com as roupas da verdade e saiu na rua. A mentira com a roupa da verdade, linda demais. Né? E a verdade não teve coragem de vestir a roupa da mentira. Saiu na rua pelada, nua, todo mundo falando da verdade. Nua e crua. Mas não teve coragem de vestir a roupa da mentira. A história é mais bonita, eu que não sei contar ainda direito. Vou aprender essa história, vou contar para vocês. Gente, fica na paz de Deus, aprenda isso, verdade. Ande com ela, que é a melhor coisa que tem. Dona Sofia, bom dia. Então é isso, verdade, né? Vai ler a Bíblia, vai buscar a Deus. Eu agora já fiz minha parte, agora eu vou ganhar o mundo. Obrigado, vocês ficou aí me acompanhando aí, tá? 3 pessoas, eu acho, 4. Cara, obrigado, amanhã estamos de novo,
tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia, foi muito bom. Ontem, eu não estava muito bem ontem, terça-feira, mas Deus também, quando as coisas não estão saindo de uma maneira, a gente muda a rota, né? Então Deus dá sabedoria para a gente fazer esse tipo de coisa. Gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E amanhã é um novo dia. Amanhã estamos aqui de novo, beleza? Obrigado por vocês terem ficado aí até agora.